dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje, enfim, vamos falar de um filme muito pedido pra vocês, que é Os Jogos Vorazes, sim. E esse é um filme que eu particularmente gosto bastante. Gosto muito, sim. Li os livros? Não. Assisti alguma coisa depois do primeiro? Também não. Mas quando eu assisti o primeiro, eu gostei bastante. E de toda aquela geração de filmes para jovens adultos, primeiro da adolescente que está apaixonada por seres místicos, qualquer coisa menos humana, piro, lobisomem, que tiver. Num ser humano ela tá apaixonada, alienígena. Daí veio a segunda leva de filmes, né, que os livros já estavam lá faz tempo, das meninas guerreiras, lutadoras, vencedoras, escolhidas. E eu acho que Os Jogos Vorazes foi o filme que mais deixou um gosto bom na boca, sabe? Que as pessoas ainda falam com carinho, as pessoas ainda falam com respeito, ao contrário dos Divergente, dos Maze Runner, do Eu Sou o Número 4. E eu acho que uma coisa que fez esse filme ser tão interessante é que a autora, ela tem uma experiência longa com redação de programas de TV. Então, quando ela participou da produção e do roteiro do filme, ela já sabia o que cada personagem ia falar, porque ela já tinha experiência com isso. Só que tem umas coisinhas, assim, eu estou falando desde o começo pra vocês. Gostei do filme, gosto do filme ainda. Tem algumas coisinhas que me incomodam, porque sou eu, né? Nós vamos também falar sobre a estratégia de manipulação de massas usada nesse filme, que eu gosto muito, eu acho muito interessante, eu acho muito bem feita, acho muito criativo. O vídeo começa explicando todo o rolê, que os Estados Unidos agora se chama Panem, com 12 distritos e a capital. Houve uma grande revolta entre os distritos que quase derrubaram a capital, mas a capital conseguiu vencer e para que os distritos lembrem quem manda, para que os distritos não esqueçam, eles inventaram os Jogos Vorazes, os Jogos Famintos, que cada distrito tem que sacrificar 2 jovenzinhos, um menino e uma menina, para participar de um reality show até a morte. Depois que a gente entende esse começo, tipo, o começo é todo dramático, a gente vê 2 apresentadores vestidos de maneira super ostentosa, falando dos Jogos Vorazes como se fosse final da Copa, fosse o último capítulo do Big Brother. Até a maneira como eles usam as palavras no filme em relação a isso é uma maneira de você ser coagido por palavras. Eles dão a opção do tipo, vocês, os distritos, se revoltarem, então a culpa é de vocês, não nós. Para que vocês lembrem o que vocês fizeram, a gente vai fazer esse evento e um deles vai vencer e essa pessoa que vencer vai ganhar dinheiro, vai ficar rica, porque nós da capital somos muito misericordiosos. Em nenhum momento a conversa dá abertura para uma discussão mais profunda do tipo, faz sentido mandar 24 crianças para a morte? Pra gente não esquecer da revolta que a gente teve, provavelmente por um motivo justo, já que eles todos estão vivendo em pobreza e a capital está vivendo em riqueza? Não dá. O diálogo não abre espaço para essa discussão. É tipo aquelas educação positiva, que nada contra ou nada a favor, tá? Não tenho filho, não tenho a menor ideia como funciona, mas é engraçado que eles estavam ensinando pra mãe pra falar assim pra criança, em vez de falar, você quer tomar banho ou não, você perguntar, você quer tomar banho agora ou você quer tomar um suco e daí tomar banho depois? Que você não abre a discussão para a criança dizer não. Você coage ela com diálogo. O filme faz muito isso e faz muito bem isso. Em nenhum momento ninguém da capital dá abertura para essa discussão. E enquanto os apresentadores da capital são super espalhafatosos, no distrito é tudo cinza, triste, deprimente, faminto e tremido. Porque uma das coisas que me incomoda nesse filme é a câmera tremida. Parece que os cinegrafistas estiveram bêbados toda a gravação, porque a Katniss não pode andar na floresta, que ela tá tipo, tá mexendo para um lado e tá mexendo pro outro, vê uma pessoa com fome lá longe, mas ela passa rápido na câmera torta, assim, é um negócio muito tremido, muito rápido, pra gente entender o sofrimento via cinegrafista alcoolizado. E daí a gente conhece a nossa protagonista, que tá cuidando da irmã, e depois ela vai pra floresta caçar. Ela tá tentando caçar um viadinho, de uma maneira super bem pensada, assim, super sobrevivencialista, usando a folha com o vento, não sei como aquilo funciona. Mas o amigo dela chega, o amigão bonitão dela, que não parece que vive num distrito que tá passando fome, porque ele é fortinho, bem saudável, bem alimentado, bastante percentual de massa muscular. E ele chega, assusta o cervinho, mas ajuda ela a pegar uns passarinhos. Os dois têm um relacionamento de muita amizade. Quando eu digo muito amizade, é que a Katniss é muito feliz com a amizade dele e o Gale tem um único sonho, que é casar com ela. Ele sempre fala, a gente podia fugir daqui, viver só a gente, nossa família dela, mas e ter os irmãos dela? Leva junto, mas não quero ter filho dele. Só faltou ele fazer assim,
pra ver se ela entende. Mas elas também estão tensos porque é o dia da colheita, que é o dia que um representante da capital vem pra pegar as crianças pra levar pros Jogos Vorazes, pra levar pra capital. E isso é feito por um sorteio. E se você colocar mais de uma vez o seu nome no sorteio, você ganha um pouco mais de mantimentos. Então você consegue fazer a sua família sobreviver por mais tempo. E o Gale colocou o nome dele 42 vezes na caixinha. É a primeira vez que a irmã da Katniss participa, então tá todo mundo meio com o cu na mão, assim. Porque ela só tem 12 anos e tal. Um aspecto que eu acho muito cruel da cerimônia dos Jogos Vorazes é eles obrigarem os moradores dos distritos a se arrumarem para passar por esse evento. Você vê todo mundo tomando banho, colocando uma roupa limpinha, arrumando o cabelo para eles irem pro sorteio da morte. 2 pessoas vão pra floresta, talvez morrer, provavelmente morrer, existem muitas chances de morrer mesmo, mas todo mundo tem que trançar o cabelo e se arrumar. Quem vai buscar esses 2 no distrito 12, que é o distrito da Katniss, é a Effie. A Effie, ela é toda espalhafatosa, então quando ela tá falando com os moradores dos distritos, já vê a diferença, assim, todo mundo de cinza, de azul clarinho, roupa desbotada, sabe? Roupa puída, limpinha, bem cuidada, mas usada, sabe? E ela toda arrumada, com cabelão, roupa colorida. E isso me lembrou, que eu não sei se vocês sabem, mas as cores eram um significado de realeza por causa da dificuldade de você conseguir cor antigamente. Cada cor, massa, assim, tipo um púrpura, o vermelho era mais fácil. O azul, amarelo, essas cores, elas eram muito difíceis de você conseguir na natureza. E o pigmento ficava em alguma parte do mundo, não era tipo num cantinho só. Então, para você ter uma roupa com 4 ou 5 cores, nos tempos antigos, eu estou dizendo antigos para não dar datas e falar cagada, você tinha que ter muito dinheiro, porque a roupa colorida significa eu tenho muito dinheiro para gastar com uma coisa, só para mostrar que eu tenho mais dinheiro que você. Tá vendo essas 7 cores? 2 continentes. Um cara teve que ir de barco para conseguir pintar essa camisa colorida. Eu acho que tem muito esse aspecto da ostentação de cor também no filme. Porque também não faria sentido os moradores do distrito gastarem com pigmento para roupa, porque é um negócio meio supérfluo. Pigmento para roupa, maquiagem, sabe? Gel de cabelo, porque o cabelo dela não mexe. E quem é sorteado? A bendita da irmã da Katniss. Mas daí a Katniss faz a frase famosa que ela se voluntaria como tributo no lugar da irmã. E quem vai junto com ela é o Pita, que é um menininho chato. Eu pesquisei, pelo que parece no livro, ele é tipo legalzão, assim, ele é engraçado de verdade, ele é uma boa pessoa. Nesse ele só é bastante piada de prédio, assim. Ele é o filho do padeiro, então de todos os do distrito ele é o que tem mais condição social, porque ele tem acesso à comida, sempre. Eles vão junto com a Effie pro trem, o trem é tipo a máxima ostentação, então eles estão acostumados a comer pão que eles trocam por esquilos, a comer os passarinhos que estão no céu. Daí eles chegam no trem farto, colorido, cheio de comidas diferentes, cheio de conforto, cheio de paz. E os 2 já ficam tipo, vai se foder, né? Olha esse monte de coisa. No vagão, o Pita tenta fazer amizade com a Katniss e ela ignora ele completamente. E chega o mentor deles. O mentor deles, ele é um homem que venceu os Jogos Vorazes uma vez. E por isso ele mentoria os novos tributo. Só que, pelo que parece, ele é uma pessoa extremamente traumatizada, porque ele tá nisso há muitos anos, mais de 10 anos, e todas as vezes o tributo dele morre. Então ele já não quer se apegar, ele tá alcoolizado sempre, porque ele quer esquecer as merdas que ele tá enfiado, e ele não quer ajudar ninguém. Ele chega falando pra eles, vocês querem uma dica? Já se aceitem ao fato da morte, que vai acontecer em breve, e continua bebendo. Mas no outro dia de manhã, ele é coagido pela Katniss e pelo Pita a realmente ensinar alguma coisa. E ele fala aquilo que é a chave para os Jogos Vorazes e a chave para o mercado de influência atualmente. Para sobreviver, eles precisam gostar de você. Se você quer ir até o final do jogo, você precisa que o público goste de você, queira te manter vivo e que você consiga, assim, patrocinadores, que são pessoas que vão ajudando com remedinho, com comida, com coisas legais que voam de mini paraquedas para ajudar os competidores. Mas eles só ganham esse tipo de coisa se eles forem legais e interessantes. Que é uma coisa que eu falo constantemente para vocês aqui, falei no vídeo do Chicago, falei no vídeo do Psicopata Americano, sobre, acima de tudo, você tem que entreter. A coisa mais importante, eu gosto de ensinar e eu gosto de conhecimento e eu gosto de entretenimento junto com agregar coisas. Mas você pode ter uma carreira de sucesso na criação de conteúdo unicamente entretendo. Você pode ser a pessoa que traz a treta, você pode ser a pessoa que traz a fofoca, você pode ser a pessoa que arranja a briga, você pode ser a pessoa com várias fichas na polícia, você pode fazer tudo isso, mas se você gera entretenimento na internet, alguém vai gostar de você. Eles chegam na cidade, a cidade também é composta por vários não binários, todos muito bem vestidos. Pelo que eu pesquisei, a ideia é
uma ostentação vitoriana cafona. A ideia do que eles acreditam que um dia foi coisa de elite rico, de uma maneira tipo 6, 7 vezes mais exagerada, porque eles querem ostentar saúde, querem ostentar o poder de ter esse acesso a todas essas coisas fúteis que eles podem colocar nas roupas dele. Quando eles chegam lá, eles têm que passar por um processo de padronização, eles têm que se embelezar de acordo com os padrões da capital. Tem que ser esfregado, eles têm que ser depilado. Inclusive tem uma cena que eu acho muito engraçada, que eles estão tirando a sobrancelha da Katniss, e a mulher que tá tirando a sobrancelha, ela tem um cílio que vai até aqui. Assim. Depois que eles estão devidamente limpos, quase numa câmera fria de mortuária, assim, a Katniss tá deitada assim, chega o Lenny Kravitz de Delineador Dourado. Ele é o designer, e ele vai ajudar a Katniss e o Peeta a se sobressair dos outros distritos no primeiro grande desfile, que é para apresentar os tributos daquele ano. E ele faz um negócio que me deixa muito confuso. Na verdade, tecnologia nesse filme, uma coisa que você fica... Interessante. Ele faz uma roupa pra Katniss e pro Peeta que ela tem um fogo falso, então conforme o vento vai batendo, eles vão pegando fogo. O que é muito mais legal que o dos outros distritos. Só que o Distrito 12 não é o que tem mais amizade com a capital. Tem um distrito que é só disso, só de gente que é brother da capital. Por que que o Peeta e a Katniss pegaram esse vestido que tem foguinho? E segundo, por que que só eles têm vestido com efeito especial? É uma patente do Lenny Kravitz de Delineador Dourado? Porque se eles podem fazer fogo, tinha que ter um que é um vestido que é uma água, sabe? Sai fogo de artifício do chapéu. Por que só eles? Não faz sentido, porque isso é colocado como uma vantagem depois nas entrevistas. Mas é uma vantagem planejada. Mas se é uma vantagem planejada, ela seria planejada para aqueles que são os favoritos. E por que não tem outros vestidos com efeito especial? Eu acho que todos tinham que ter pelo menos uma firula para mostrar que eles são tecnologicamente avançados e tal, e pega fogo e o fogo não pega. Mas é só eles. Depois do desfile já começa o treinamento. Outra coisa que me incomoda nesse filme é que as roupas do filme são muito legais, mas elas não parecem que fazem parte do mesmo universo. Porque beleza, a gente tem o povo cinza, tremido, azul clarinho do distrito, em contraponto com o povo da capital. Faz todo sentido. Mas daí você tem as pessoas que trabalham nos Jogos Vorazes. Elas usam apenas uma camisa branca, sem detalhe nenhum. Mas elas são da capital. Até os uniformes não deveriam ser um pouquinho mais espalhafatosos. O policial usa branco, com aquele capacete que também parece que ele é do futuro. Mas não é do mesmo futuro dos moradores da capital, porque ele tá usando só branco. Eu acho que pelo menos ele tinha que usar um negócio mais dourado, um negócio mais ornamentado, para fazer sentido com a capital. Só branco. E daí eles começam o treinamento e o uniforme deles parece que foi comprado na Centauro, aqui, ano passado. É uma camisetinha justinha, com lycra. E essa estrutura justa de competição, ela não existe no resto do filme. Isso me incomoda, porque não parece que tá todo mundo no mesmo universo, sabe? Não parece que a capital, que faz um desfile, e o desfile tá todo mundo parecendo um bando de cacatua, colocar aquele uniforme preto com vermelho pra eles, eu acho estranho. Mas isso não tira a qualidade do filme, tá? Eu só tô sendo implicante, como sempre. Daí no treinamento, a gente vê o que cada dupla de tributos é bom. Cada um tem uma habilidade especial. É tipo um X-Men da morte. Um X-Men suicida. O Peeta, que é um menininho fraco, sofrido, filme, ele tá sendo humilhado por todo mundo. Daí a Katniss fala, vira homem, pega aquela bola, especificamente aquela bola de jogar, e joga, para as pessoas verem que você é forte. Porque ele trabalhava na padaria e carregava saco de farinha no ombro. E ele obedece. E daí depois a gente vê o que vai ser o argumento para uma das coisas mais ridículas desse filme, que não tem defensoria, que você vê o Peeta no cantinho dos efeitos especiais fazendo camuflagem da mão dele com a árvore, com a natureza. A Katniss fala, nossa, isso é muito legal mesmo. Daí ele fala, eu costumava decorar os bolos da padaria lá do distrito. Qual é a demanda de bolos decorados realistas num distrito que está morrendo de fome? Quantos bolos ele teve que fazer para conseguir criar uma textura de madeira exatamente do mesmo tom que a madeira da árvore? Estranho, porque é tipo um negócio em 3D, assim, ó, é mó bem feito. Ele falou, não, eu decorava bolo. Agora eu sei fazer uma madeira praticamente no meu braço, e a Katniss fala, nossa, faz todo sentido, eu não tenho nenhuma pergunta sobre isso. Parabéns, Peeta. Você é forte e confeiteiro. Vai ser muito bom para sobreviver. O próximo evento é a apresentação dos talentos. Cada um dos tributos vai falar com as pessoas importantes, ricas, e mostrar o que elas têm de melhor. Quando a Katniss vai, a primeira vez ela fica nervosa com o arco e flecha, ela erra a mira. O que faz todo mundo lá em cima, os
possíveis patrocinadores, as pessoas ricas, ignorarem ela. Ela acerta de novo bem certinho, só que ninguém tá prestando atenção nela. Ela faz o quê? Ela atira o arco e flecha na maçã que tá na boca do porco, na mesa de jantar das pessoas importantes da capital. E daí, quando todo mundo olha pra ela, ainda fala obrigado pela sua consideração e sai toda audaciosa. Ela tá tendo um momento que ela não é como as outras garotas? Sim, só que dessa vez faz sentido. Você pode não ser como as outras garotas, você só precisa ter coerência dentro da história, sabe? Porque que nem Big Brother. Quem vai selecionar o Big Brother não vai pegar as melhores e mais equilibradas e sãs pessoas. Eles vão pegar aquela pessoa que tá um pezinho da esquizofrenia. Eles vão pegar aquele heterotop quase calvo que fala que mulher tem que entrar na fila por causa dele. Eles precisam dessas pessoas porque elas vão gerar entretenimento. Gente de boa, sã, do bem, calma, equilibrada, não gera entretenimento. Você tem que ter uma pessoa que mentiu sobre a medicação no Big Brother pra dar certo, assim, sabe? Uma pessoa que tá a uma frase de ir pra cadeia, tem que ter. Senão não funciona. E eu acho que é isso que eles viram na Katniss. A Katniss, quando ela fez isso, ela provou que ela é corajosa e audaciosa e que ela consegue gerar entretenimento, porque faz sentido ela ter conseguido a maior nota de todos os tributos, porque os tributos recebem notas. E essas notas de talento, elas são importantes para as apostas, porque tem bet. Tem uma coisa que tem, é bet. Então, dependendo da pontuação, as pessoas vão começar a apostar em pessoas específicas. O que é interessante, porque atrai o público, né? Eles começam a sentir parte do jogo quando eles apostam o dinheiro deles na pessoa. E segundo, que é uma ótima maneira para você reduzir um ser humano a um número. Então agora eles não são os jovenzinhos do Distrito 12. Eles são nota 8 e nota 11, que tem 70 contra 1 nas estatísticas de aposta. Eles deixaram de ser pessoas e viraram números. Viraram lucro ou dívida, dependendo de quem aposta. Então é um bom ponto de desumanização esse. O Snow, que é o grande cara mau, ele não gosta muito da ideia da Katniss ter recebido 11. E ele tá conversando com o atual showrunner dos Jogos Vorazes. Ele falou, não, mas cara, ela fez um negócio diferente. Ela demonstrou entretenimento. Ela vai ser muito legal pro jogo em questão de trama. E daí ele fala, não. Você sabe por que tem que ter um vencedor nos Jogos Vorazes? E eu gosto muito dessa parte do filme, que ele fala assim, se é pra amedrontar os distritos, por que a gente não junta 24 crianças, já mata elas de uma vez só e deixa todo mundo traumatizado? Por quê? Porque um vencedor traz esperança. E a única coisa mais forte que o medo é a esperança. E isso é tão genialmente diabólico que sim, dá esperança, porque um vai sobreviver. Ao invés de focar em se revoltar, a pessoa acaba depositando as esperanças nessa única chance desse único jovem sobreviver e trazer honra pro distrito. O que é legal. E fora que isso é uma coisa que super funciona, tá? Funciona e funcionou muito tempo aqui no Brasil. Você que nasceu na década de 90, você não sabe. 90 pra cima, né? 2000 pra cima. Você não conhecia o sucesso que era as rinhas de pobre nos programas de auditório de domingo. Rinha de pobre forte. E era exatamente essa mesma ideia. O Gugu, o Luciano Huck, Rodrigo Faro, Faustão, todo mundo, cada um numa hora. Eles pegavam uma pessoa extremamente necessitada e falavam assim, você quer pagar tuas dívidas? Só fala quero. Então vai correr naquela piscina de bolinha ali, ó. Você pega 4 bolinhas azuis daquela piscina de bolinha, corre ali no arco, passa pela ponte, pula e se você conseguir pular bem no alvo, você ganha o dinheiro para pagar suas contas. E todo mundo assistia e pensava, ah, que bom, né? Pelo menos ele tá tendo uma chance. Minha mãe adorava isso. Eles iam na casa de uma pessoa pobre para arrumar o quarto dela sem avisar o que tinha dentro do quarto. Juntava 6 pobres diferentes para ver quem ia conseguir fechar as contas do mês, quem ia conseguir pagar a cirurgia da filha. Adoravam fazer isso. Adorava dar um monte de brinde inútil. Inclusive, todo mundo que ganhava alguma coisa nas rinhas de pobre do Gugu ganhava uma compacta print. Vocês lembram disso? Que é aquela máquina que faz fralda. Então... Eu lembro que era tipo, chega o caminhão do mercado tal, você ganhou 2 anos de mercado, você ganhou isso, você ganhou os móveis da tal loja. E uma compacta print, uma máquina de fazer fraldas que você consegue abrir o seu próprio negócio e trabalhar de casa. Mas eu vou te falar que não acabou. A Compacta Print está doando para vocês uma máquina para estampar camisetas. A químio, a rádio, uma série de coisas para, se Deus quiser, curar essa sua doença. Mas não seria legal você poder, de repente, trabalhar em casa? Ia ser ótimo. Que você vai poder fazer o teu tratamento, cuidar do Davi tranquilamente, porque eu tenho uma surpresa para vocês, maravilhosa, que está aqui atrás. Meus amigos da Compacta Print estão presenteando você. Quando você não ajeitou o emprego, tá aqui uma máquina. É um jeitinho de ganhar dinheiro muito legal, viu? Comprando a sua máquina de estampar, você recebe totalmente grátis a máquina de fazer fralda. Todo mundo ganhava uma máquina de fazer fralda. Ah, você não tem máquina de fazer fralda. Ah, teu marido tá se divorciando. Máquina de fazer fralda. Você precisa de uma máquina de fazer fralda.
máquina de fazer fralda. As pessoas não estavam competindo até a morte, como nos Jogos Vorazes, as pessoas estavam trocando a dignidade delas por sobrevivência. E a gente que via o final feliz falava: ai, o Gugu é tão solidário. Então, sim, nós aceitamos facilmente essa ideia de trocar a sua dignidade por dinheiro em troca de ter a esperança de talvez um dia pode ser você, quem sabe. Hein? Depois disso tem a entrevista oficial, que é a hora de as pessoas conhecerem as personalidades dos tributos. Quem entrevista é o César, que ele é o Bial dos Jogos Vorazes. Ele tá lá sempre na frente, ele tá sempre narrando as coisas, ele tem um amiguinho também, que os dois discutem o que tá acontecendo, quando os jogos estão acontecendo. E a primeira vez que eu vi esse filme, tem uma coisa que me estressou, foi a cara da Katniss, porque ela não mexe, né? Ela é inexpressiva. Ela tá tipo... Fala, nossa, que chata. Assistindo dessa vez, eu percebi que a Jennifer Lawrence, ela tinha um propósito nisso. Porque quando ela precisa demonstrar sentimentos, ela demonstra. Então é proposital ficar com essa cara de nada na metade do filme. Daí, hoje, quando eu tava vendo os vídeos pra poder fazer esse vídeo aqui, eu vi o rapaz falando que no livro ela é exatamente isso. Ela é o oposto da Miss Simpatia. Ela é traumatizadíssima, ela aprendeu a esconder todas as emoções e ela não sabe lidar com pessoas e ela odeia falar em público. O que ela tá fazendo é uma grandíssima atuação digna do livro. E é interessante nessa entrevista o comprometimento que o César tem com o entretenimento, porque ele parece muito interessado nos tributos, muito interessado. Ele pergunta da irmã, ele cita coisas, e ele tenta humanizar um pouco, não muito, mas um pouco, todos os tributos para que as pessoas se importem com eles na hora dos jogos, mas não muito, senão elas se importam demais. Então tem um meio termo aí. A Katniss fala sobre a irmã, o vestido dela também, só o dela pega fogo, nenhuma explicação sobre isso, porque só o dela e não tem outros vestidos de outros elementos da natureza. E o Peeta solta que ele sempre foi apaixonado pela Katniss, para as pessoas gostarem dele, já que ele literalmente no filme não tem qualidade nenhuma, né? E a Katniss fica emputecida, ela junta o Peeta na parede, só que no jeito mal, do jeito violento. E daí, tanto o Lenny Kravitz de Demolidor Dourado e o mentor falam: você tá louca? Ele fez um favor pra você? Você tem noção que eu consigo vender muito bem essa história de dois tributos apaixonados num amor impossível? O público vai adorar isso, eles vão achar que você é desejável, coisa que ninguém acha. Manda essa do nada. Ela fala, tá, faz sentido. Ok. E daí à noite eles fazem quase uma amizade na janela, olhando pro futuro, e no outro dia já começa os jogos. Todos sobem num tabladinho, assim, e daí no meio tem a cornucópia, que eu tive que procurar no Google. Vocês sabiam que isso aqui é uma cornucópia? E isso aqui é a versão metalizada da cornucópia, porque eles colocam comida dentro. Então é a mesma coisa, só que essa versão é tipo do futuro. E daí ninguém pode sair do tabladinho até a hora que mandam, porque senão a pessoa morre imediatamente. Esse começo dos Jogos Vorazes, eles mudam completamente o tom do filme, o que é muito interessante, porque é uma matação, assim, tá um matando o outro, e metade dos tributos já morre naquele começo. É interessante como esse filme ele se divide em 3 partes, essas 3 partes não se parecem entre si, tanto em narrativa, quanto em estilo de gravação, quanto em cenário, porque tem a primeira parte, distrito versus capital, questão estética, questão financeira, tudo lá. Daí a gente vai pro treinamento. O treinamento é outro rolê completamente diferente, que eles estão aprendendo a segurar a faca, a jogar a coisa, é tudo cinza, aquela roupa da Centauro. E logo depois disso, quando eles vão pros Jogos Vorazes, é violento. Tipo, você não vê uma gota de sangue. Mentira, você vê uma gota de sangue que eles colocam no papel pro dia da colheita. Mas fora essa gota de sangue, você não vê ninguém levando um tapa. E daí, quando você chega nos Jogos Vorazes, é tipo, metade do povo morreu. Você fica... A Katniss escuta o conselho do mentor, que fala: não tenta pegar nada dos mantimentos, dos acessórios, das armas que eles estão lá na cornucópia. Corre pra floresta, depois você vê o que você faz. De alguma forma, ela consegue pegar uma mochila. Eu não lembro como ela fez isso. Mas ela pega uma mochila com alguns suprimentos úteis e ela corre pra floresta. E daí tem corda, tem água. E ela é, tipo, muito escoteira, assim. Bastante escoteira mesmo. Porque ela chega, ela já faz o fogo dela, ela já caça o esquilo dela, ela já acha a água, ela já dá um jeito de dormir em cima da árvore amarrada com corda, pra ela poder ficar longe dos outros atacantes. Ela tá faceira seguindo o plano dela, que é sobreviver. Essa floresta onde acontece os Jogos Vorazes, ela tem uma doma, assim, tecnológica, que é meio que um telão no céu que dá avisos para os tributos. E a primeira vez que você vê isso, eles avisando todos os tributos que morreram já no começo. E toda vez que alguém morre, tem uma bomba. Então, Katniss está faceira, fugindo muito bem. Um grupo de tributos se juntaram e os líderes dessa união fazem parte da gangue dos adolescentes assassinos. Eles foram educados e treinados no distrito deles a considerarem os Jogos Vorazes como uma honra. Quando chega o dia da colheita, eles se voluntariam. Então, eles treinam a vida inteira e eles são mentalmente treinados também para, na hora que acontecer o dia da colheita, eles se voluntariam. Eles são os que mais ganham nos Jogos Vorazes. Mas os operadores dos Jogos Vorazes estão achando que a Katniss
Katniss tá muito de boa, não dá pra ficar de boa, tem que ter aventura. Então eles meio que criam um incêndio. Como? Não pergunte. De todas as coisas que eles fazem naquele lugar, o incêndio é o menor dos problemas, é totalmente vazio. Então o incêndio faz a Katniss sair da rota dela, se queimar, cair no rio, ser vista pelos caras maus, o Pita tá lá junto, ela sobe na árvore, eles tentam subir com ela na árvore, mas ninguém consegue chegar até onde ela tá. E daí o Pita, pra salvar a Katniss, fala, vamos esperar ela descer, uma hora ela desce, né? Tentaram jogar flecha, não acertaram nada. Eles falaram, beleza, vamos fazer uma fogueira. Então a Katniss tá lá em cima, queimada, toda fodida, presa num único pedacinho de árvore, assim, enquanto a morte dela tá esperando lá embaixo. Primeira coisa que acontece é que o mentor consegue conversar com os patrocinadores e eles mandam um remédio. O remédio é outra coisa que é uma tecnologia que, por favor, me explique. Porque o remédio faz cicatrizar a queimadura dela, de, sei lá, 3º grau, em 3 horas já tá cicatrizado. Assim, um negócio mágico. Mágico! E ela tá dormindo e a Rue, que é uma menininha muito boazinha, que ela conheceu no treinamento, olha pra ela e ela faz toda uma comunicação. Gente do céu, que menina determinada. Porque ela não é só tipo... Ela explica, ela mostra o ninho de vespa, ela faz o sinal da faca. Daí ela explica que as vespas vão cair lá embaixo. E daí ela pode fugir. Ela conta toda uma história com mímica. A Rue é muito boa comunicadora. E a Katniss apoia a ideia e ela consegue derrubar. Essas vespas são geneticamente modificadas porque tudo que tá nos Jogos Vorazes deve ter a chance de matar. Elas causam vários efeitos, alucinações, envenenamento, espasmos musculares, infarto. E ela consegue derrubar nos jogadores que estão lá embaixo, mas ela também acaba sendo picada, ficando meio tonta. Ela mesmo completamente errada, consegue pegar o arco e flecha da menina que morreu picada, escuta o Pita mandando ela sair correndo e fugir, e ainda vê uma alucinação do César explicando todos os efeitos colaterais de ser picado por essa vespa do mal. Quem ajuda ela é a Rue. Ela acorda alguns dias depois e a Rue tá tipo fazendo uma fogueira. Ela fala, quanto tempo eu dormi? Rue responde, alguns dias. Eu troquei as suas folhas, que eram folhas que estavam curando as feridas, 2 vezes. Quando ela trocou a calça cheia de xixi da Katniss? 2 dias. Ela dormiu 2 dias. Ela tem que ter feito xixi na calça pelo menos 2 vezes cada dia. Ou então ela tá cheirando xixi e é meio que um negócio do jogo mesmo, ajuda a espantar os bichos. Mas as duas criam um laço muito sincero de amizade. E é nesse momento que eu falo que a atuação inexpressiva da atriz foi proposital, porque agora com a menininha, que tem a mesma idade que a irmã dela, ela parece afetuosa, expressiva, com sentimentos e tal, e as duas criam um relacionamento muito legal. Ela, quando acorda, descobre que o Pita tá vivo, que a gangue dos adolescentes assassinos pegou todos suprimentos de comida, colocou na cornucópia e eles estão protegendo. Então a Katniss fala, vamos fazer isso aí. Então as duas fazem um plano, que a Rue vai criar pontos de fumaça para eles acharem que tem alguém perto. Enquanto isso, a Katniss explode todos os mantimentos. Até que dá certo. Ela consegue explodir todos os mantimentos, só que nesse meio tempo a Rue é flechada por um dos adolescentes assassinos. E esse momento é o momento de virada de chave desse filme que, cara, que legal isso. Funcionou demais. Por quê? Porque a Rue tá morrendo, ela fala as palavras certas, o que eu acho, teoricamente, que ela sabia que todo mundo tava assistindo isso ia fazer as pessoas irem pro time da Katniss, que ela fala, você tem que ganhar agora, você pode cantar pra mim, e daí ela começa a cantar pra menininha que tá morrendo, mano. E ela não faz só isso. Depois que a Rue falece, ela se expõe à morte para pegar flores e fazer um sepultamento digno pra Rue. E ainda você vê ela chorando, assim, desoladamente pela menina. Isso cria um bug na cabeça de todo mundo, porque os moradores da capital estão acostumados com desumanização completa. Estão acostumados a ver um monte de gente quase reduzida aos seus próprios instintos de sobrevivência para tentar sair no final desse jogo. Então não tem empatia. Daí você vê ela empática, criando um relacionamento com a menina, ela protegendo a menina, ela chorando pela menina e ela fazendo um túmulo pra menina. E ela ainda olha pra câmera e faz o símbolo dos escoteiros e todo mundo responde em troca. Isso não apenas traz a humanidade para os moradores da capital, mas como abre um pensamento para os dos distritos, que eles pensam, caraca, não faz sentido isso mesmo, de você matar as crianças. Essa história não faz o menor sentido, e eles começam a se revoltar. Eu acho que a revolta deles é meio imediata, assim, porque eles veem a Katniss fazendo assim, eles jogam pro lado e eles começam a atacar todo mundo. Eu acho que ia demorar um pouco mais, eu acho que seria uma boa semente da revolta, não essa violência
emergência que acontece imediatamente. Mas isso é muito importante, porque agora ela virou meio que a rainha dos jogos, tanto para a capital quanto para os distritos. O Snow, que sabia que isso ia acontecer, tá bravo com o showrunner dos Jogos Vorazes. Ele fala, eu falei que isso ia acontecer, vamos matar ela. Ele fala, não dá pra matar. Se matar, ela vira um mártir, daí que a gente tá fudido. Eles estão certos. O mentor, que quer manter todo mundo vivo, fala, sabe o negócio top? Amor adolescente. Vamos vender os dois como casal, e daí eles sobrevivem, saem e vencem, e fim da história, e ninguém mais lembra da Katniss. Todo mundo fala massa, massa, massa. E eles criam uma regra nova, que se os últimos sobreviventes forem do mesmo distrito, os dois podem sair vivos. O que é complicado para as bets vorazes, né? Porque se todo mundo apostou num fim e agora mudou o fim, a estatística tá completamente fora? Será que as pessoas perderam dinheiro? Será que as pessoas ganharam dinheiro? Será que as pessoas ficaram, poxa, como assim mudou as regras? Será que é normal mudar as regras nos jogos? Vocês sabem disso? É normal eles mudarem do nada as regras e ninguém reclamar? Contem pra mim nos comentários, quero saber. Quando a Katniss escuta isso, ela sai correndo atrás do Pita, já que agora ela tem esperança de que os dois saiam vivos. O Pita tá vivendo a parte mais insólita desse filme. Que além de não fazer o menor sentido, ela quebra completamente o ritmo dramático do filme. Que ela tá tipo, Pita! E daí ela olha no chão e o tronco abre o olho, assim. E ele conseguiu se disfarçar perfeitamente no tronco e colocar uns músculos assim no resto do corpo dele. Só como ele fez isso, gente? Que pincel! Onde é que ele conseguiu 14 tons de cinza pra poder fazer aquele relevo na cara dele? Tem maneiras do exército de se camuflar, que eles se pintam e tal, de preto com verde, tem a roupa, tem aquela rede. Eles podiam fazer alguma coisa um pouquinho mais realista com o Pita, né? Do que ele fazer todo aquele show. Tipo, não tem como você fazer aquilo sem um espelho. Imagina ele assim, olhando pro lado, supondo que ele recebeu dos patrocinadores os pincéis e a tinta. Ele assim, olhando pro lado e pintando, sem saber o que tá acontecendo. Aquela parte não dá pra defender. Mas a Katniss encontra ele no chão, vê que ele tá todo fudido, cagado, machucado, corta uma espada, carrega ele até uma caverna, e lá o Pita tá tipo falando, vai, me deixa morrer. Alguém tem que sobreviver, vai sobreviver, me deixa morrer. Ela, não, Pita, não faça isso. Ela, mas o que a gente vai fazer? E daí, naquele momento, na hora certa, eles mandam um anúncio. Amanhã, na cornucópia, cada um de vocês precisa de uma coisa. Essa coisa vai estar disponível. Vocês só precisam conseguir ir lá pegar. E daí vai ter a medicação do Pita, né? A pomada mágica dele. Ele não quer que ela vá. Ela fala que vai dar um beijo no rosto dele. E daí chega um paraquedinhas de patrocínio. E dessa vez é mandando sopa, que é uma água amarela estranhíssima. Mas na verdade é um recado do mentor falando: você chama isso de um beijo? Então naquele momento Katniss entende que ela precisa fingir que tá apaixonada por ele pra entrar no jogo. Amo isso. Dá um senso de perigo quando a sua mocinha, a sua heroína, a personagem principal, decide mentir descaradamente para vencer o jogo. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso separa muito a Katniss dos outros personagens, porque ela faz o que é necessário. Se precisar matar, ela vai matar. Se precisar mentir, ela vai mentir. Eu gosto disso, eu acho que aprofunda o personagem, eu acho que dá riqueza pra história, sabe? Então ela chega na caverna e ela tá apaixonadíssima, dando comida na boca dele, e ela pega e dá um beijão nele. Quem vê isso? O Gale no distrito. Ele fica meio triste. Mas né, o Gale não aparece muito nesse filme. Eles dormem abraçadinhos, no outro dia ela foge pra conseguir pegar o remédio. Nesse momento já morre mais uns 3 tributo, morre a menina que fez a órfã. Ela só não morre porque o colega de distrito da Rules não quer matar ela. Ela volta correndo, passa o remédio nele. O remédio que cicatrizou feridas, agora diminui o corte da espada. Tipo, não cicatriza, não termina. O corte tá assim, ele ficou menor. Depois que os dois estão super sarados com a pomada milagrosa, eles saem pra floresta. Katniss vai caçar. Pita vai arrecadar. Ele vai colher coisas. Ela olha pro lado, ela tá tentando achar um passarinho pra eles comerem. Ela escuta um bum. Ela acha que é o Pita que morreu, porque ele não tem um fiapo de senso de sobrevivência. Mas não! Ele tá juntando frutinhas venenosas. Ele tem um trabalho. O trabalho é achar frutinhas. E ele não sabe separar a venenosa da não venenosa. Quando ela chega, ela quase tem que tirar da mão dele. Você tá louco? Venenoso? Você não conhece fruta venenosa? E ele não conhece nada da vida. Eles veem que uma das tributos morreu comendo a frutinha envenenada. E daí a Katniss, ao invés de pegar da grande pilha de frutas colhidas pelo Pita, ela pega a que tá toda amassada, toda descaçada na mão da menina que morreu. Ela fala, caso eles precisem de um veneno, é bom ter guardado. E daí os organizadores, nesse ponto, já estão brincando de Deus, né? Já pararam de fingir que eles não desbloquearam
desbloquearam todos os poderes do universo. Porque eles conjuram um felino gigante dentro da floresta. Tipo, eles fazem um desenho, alguém faz isso e o bicho vira real na floresta. Não faz sentido. Eles poderiam muito bem ter falado, soltem os felinos gigantes geneticamente modificados, e daí alguém abre um portão e os felinos fogem. Não tinha necessidade para eles serem criados do nada na floresta. Eles têm o poder de criar vida, curar feridas mortais. E isso não é evoluído em relação a essa tecnologia. Mas os felinos gigantes fazem a Katniss e o Peeta irem pra cornucópia. Lá eles encontram o último sobrevivente que naquele momento percebe que ele não está vivendo uma grande honra e sim sendo sacrificado. E ele falou, já que eu vou morrer, eu vou levar o Peeta comigo, só que a Katniss consegue salvar a tempo. Quando tá amanhecendo e os dois sobreviveram, eles decidem mudar as regras de novo, porque foda-se quem tá apostando. Mudou de novo a regra e só um dos dois vai vencer, tem que matar os dois. A Katniss que tá jogando xadrez enquanto todo mundo tá jogando dama, ela já entendeu o jogo como ninguém nunca entendeu. Porque na cabeça dela pensou, não, porque se nós dois morrermos, não vai ter vencedor e daí todo mundo vai se revoltar, porque a gente dá esperança, porque é assim que o distrito funciona. Ela pensou muita coisa. Ela foi longe, assim, no pensamento dela, mas isso resulta ela falando, confia em mim, vamos meio que fazer um pacto suicida. Daí os dois pegam as frutinhas venenosas pra colocar na boca, e daí o showrunner fala assim, não, venceram vencidos. E daí eles vencem os dois. A Katniss continua fingindo que tá apaixonada pelo Peeta na entrevista com César. O Peeta tá acreditando nessa história, achando que é verdade. O cara que cuida dos Jogos Vorazes é convidado a comer as frutinhas venenosas. E agora os dois estão voltando para o distrito. O Peeta tá tipo, e agora? Como é que vai ser a gente? Sabe que tá muito tipo, na minha casa, na sua, que a gente vai casar. E ela tá, não, agora tudo volta ao normal, tá? Nunca falei com você. Toda no ghost, assim, tipo, agora a gente esquece dele, mas eu não quero esquecer! E daí eles erguem a mão, todo mundo comemora, e a gente vê o Snow olhando pra algum lugar com cara de puto, pensando, no próximo filme esses piá tão fudidos na minha mão. E o filme acaba. Cara, esse filme é legal, ele é interessante. Eu gosto desse filme, gosto da maneira como eles arriscam os personagens, gosto da história. Não tenho a menor ideia do que acontece depois. E quando esse vídeo chegar em 75 mil visualizações, eu vou pro próximo Jogos Vorazes. Se vocês conseguiram fazer isso com 60 mil dos 50 tons de cinza, que foi aquela tortura, vocês vão conseguir 75 mil visualizações nesses Jogos Vorazes, né? E é isso. Qual o sentimento de vocês em relação ao filme? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, mas gosta de mim, se inscreva no meu canal. Olha que legal a minha maquiagem, eu trabalho. Não se esqueça de dar uma olhada na minha descrição. Temos grupo no Telegram. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.